Bom dia a todos. Que a paz de Jesus permaneça sempre em nossos corações. A nossa querida Grace já falou tudo. Então, foi ótimo tudo que ela disse. Realmente é muito interessante, porque quando nós começamos a preparar esse estudo, nós fomos pegar umas anotações de estudos passados, né? Aí eu vi, tá lá anotadinho por uma das nossas amigas que hoje não estão aqui conosco, assim, literalmente, mas estão, até ela fez o seminário, a Clara, né, ela está com a gente, fez um estudo esse ano fantástico aqui no seminário, e tem uma anotação da Clarinha, dizendo o dia que nós iniciamos, que na realidade é amanhã, 19 de novembro de 2013, e ela está assim: Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, itens 1 e 2. Aí eu falei, é mesmo, exatamente o estudo de hoje. Exatamente, isso é muito bom. E até a gente gostaria aqui de dar uma, assim, dar uma satisfação. Quem viu a programação da semana, e não era eu na realidade, né? Seria outra amiga querida que ia fazer. Mas acabou que eu assumi o trabalho, o estudo, e isso está sendo muito bom para todos nós. Por quê? Porque estudar o Evangelho é muito importante para todos nós. E estudar o Evangelho nesse período de aniversário do GED é muito mais gratificante, porque o tempo todo nós tentamos linkar o estudo com a comemoração dos 4 anos do GED. Então isso foi muito bom para nós. E esse capítulo de hoje, o capítulo 1, ele é um capítulo extremamente muito significativo. Quando a gente vai estudar com um pouquinho mais de detalhes o capítulo 1, não vim destruir a lei, e o que está designado hoje para nós, exatamente o item 1 e o item 2, não vim destruir a lei e Moisés, é muito significativo. Por quê? Porque Allan Kardec, ele nesse capítulo, ele teve um cuidado de trazer o papel do Espiritismo de uma maneira muito clara dentro do contexto histórico da civilização. Como ele faz isso? Através das 3 revelações. Então é bom que nós vamos nos situando e a gente pode se colocando, e no final do estudo que a gente possa sair daqui refletindo em que posição eu me encontro. Isso é muito bom, porque faz com que a gente tome consciência do nosso papel nessa atual existência e queira fazer diferente, exatamente diferente. Não, deixa eu mudar, isso eu já preciso fazer diferente. É difícil, mas eu vou fazer um esforço. Então, muito bom. Mas aí, nós vamos começar falando de Moisés. E quando a gente fala de Moisés, a gente fica assim refletindo. E em que contexto histórico ele está inserido? Aí nós precisamos acessar a Bíblia que está dividida em duas partes, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, e sendo o Antigo Testamento, que é próprio de uma legislação de um grupo que nós chamamos de hebreus, quando nós falamos em Moisés, nós pensamos no povo hebreu, não tem como. Pensamos no povo hebreu, nós vamos lembrar da Torá. Muito bem, Torá nós sabemos que significa instrução, apontamento, lei. E a Torá se refere aos 5 primeiros livros que estão contidos na Bíblia. O Êxodo, o Gênesis, o Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Lembrando também que a doutrina espírita traz também o nosso, que esse é o Pentateuco, né? A Bíblia tem o Pentateuco, o Velho Testamento, e a doutrina espírita também tem o Pentateuco kardeciano,
que são as 5 obras básicas trazidas pelos Espíritos através de Allan Kardec. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu e o Inferno e a Gênese. Então, é interessante a gente pensar aqui assim, de um estudo, integram um estudo espírita, frequentam a casa espírita, o GED. Vocês já estudam a Bíblia? Ontem até eu estava conversando com uma pessoa de tarde, que ficou até assim, interessado quando soube do GED e tudo, aí ele perguntou, ele fez essa pergunta: vocês estudam a Bíblia? Eu falei, tem tudo a ver com o estudo de amanhã, exatamente. Então a gente teve o cuidado até de explicar, mas uma coisa que a gente precisa ficar atento: ler a Bíblia, estudar a Bíblia é muito importante. É muito importante. A gente precisa acessar essa obra riquíssima, que tem ali uma história que é maravilhosa. E nós vamos, através do conhecimento da doutrina espírita, estudando a doutrina espírita, a gente vai começando a fazer um link com a doutrina, com o Evangelho, com as obras da codificação. E isso é muito bom mesmo. Então, nós vamos pensar o seguinte: o livro A Caminho da Luz, Emmanuel tem uma parte ali que ele retrata muito bem, é o capítulo 7, o povo de Israel. Então, para a gente até enriquecer mais esse nosso conhecimento, ali nós vamos ver as civilizações, como ele traz para a gente. Ele aborda sobre Roma, sobre Grécia, Índia, enfim. Isso é muito, muito importante. Então, a gente vê que doutrina espírita é sinônimo de quê? De estudo, de aprendizado. Então, voltando a Moisés, antes de Moisés, o que tinha? O que tinha? Reparem que quando a gente fala em Moisés, no Novo Testamento, a gente pensa que está bem fixado na nossa mente. Estamos falando de um grupo social que é o povo hebreu. É isso que a gente vai tentar hoje trazer aqui. Estamos falando de uma cultura, da cultura judaica. E nós herdamos essa cultura através de Jesus. Porque Jesus era hebreu. Seus pais eram hebreus. E todo o Novo Testamento e a Igreja Católica vem de herança desse grupo religioso, que são os judeus. Olha a importância. Por isso que nós, de uma forma geral, principalmente o povo ocidental, tem como base o Antigo Testamento. E antes de chegar a Moisés, o que aconteceu? Existe uma figura anterior, marcante na história, que são os patriarcas, que começa com Abrão. Então, convidamos agora todos aqui presentes, a embarcar nessa viagem. Eu acredito que aqui todos gostam muito de viajar. Então, vamos fazer uma breve viagem sobre um pouquinho da história dos nossos irmãos hebreus. Era uma vez um grupo na Mesopotâmia e que eles tinham a crença em vários deuses. Eles eram politeístas, né? Então, Abrão tinha o seu pai, que era o Taré, pai de Abrão, que era politeísta e que adorava o deus Lua. Muito bem. Aí, nesse momento, Abrão, ele era casada com a Sarai e ela era estéril, e isso a deixava extremamente triste, infeliz. Inclusive na Gênese, no capítulo 16, versículo 1, tem um comentário sobre a Sarai que fala assim: ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos,
Isso deixava ela muito mal, muito mal. Mas a Sarai, achando que Deus tivesse impedido ela de gerar filhos, ela chamou uma criada sua, uma escrava Agar, que naquela época era muito comum, e ela deu essa escrava de presente para o seu marido, e a partir daí Abraão gerou um filho com Agar, que é o Ismael. O Ismael que é filho dela com Abraão. E daí deu origem ao povo ismaelitas. É muito interessante a história, que fazem parte da civilização descendente dos hebreus e antepassado dos árabes. Tá certo. Mas Abraão, ele teve o seu primeiro contato, vamos dizer assim, com Deus. Ele ouve a voz de Deus e Deus propõe a Abraão uma aliança com a descendência dele, com toda a descendência judaica. Toda a história dos judeus inicia-se com Abraão, que é muito anterior a Moisés. Abraão, aceitando essa aliança, Deus lhe propõe dois comportamentos, né? Primeiro, duas situações para ele. Primeiro, uma descendência próspera, contada como os grãos da areia e as estrelas do céu. Essa seria a descendência de Abraão. De tão numerosa que seria a sua descendência. E a segunda situação proposta a Abraão por Deus, a terra prometida, que se chamava Canaã. E Abraão aceitou essas duas situações e ele faz exatamente o que Deus lhe orienta. Ele sai com seu pai, o Taré, ele morava em Ur. Ele pega o seu sobrinho Ló e a sua esposa e eles seguem, vão começar aquela peregrinação, aquela história que é rica, que é maravilhosa, que é lindíssima. E Deus continua falando a Abraão e sempre dizendo que ele teria uma descendência numerosa, poderosa. E ele diz que não. Tem um momento até que é interessante no Antigo Testamento, que ele ri e diz que não, que seria então através de Ismael, o seu filho com Agar. E Deus diz que não, que seria através de um filho com Sarai. Muito bem. Abraão acha muito difícil, porque ela era idosa, estéril, então ele achava que aquilo era muito difícil. Só que chega um momento em que Sarai gera um filho com Abraão e nasce o Isaac. Deus, então, a partir desse momento, pede a Abraão uma prova de fidelidade. Então ele pede que Abraão levasse, essa história é bem conhecida, né? Isaac até o alto do monte, que ele fosse imolado, que ele fosse cometer o holocausto. E assim Abraão fez. Tanta fé em Deus, ele assim faz. E ele pega o seu menino e ele chega até o monte. Ele foi com alguns criados, chegou até o momento, ele pede que os seus servos não fossem mais com eles, e ele prepara todo aquela cena com as madeiras para botar o fogo, para depois botar a criança ali. E é interessante que tem uma passagem que o menino, ele fala assim para o pai, eu vou achar, o Isaac, ele não sabia do que ia acontecer. Ele não sabia que ele ia ser imolado pelo pai a pedido de Deus. Então, quando ele vê o pai montando tudo aquilo, ele diz assim, pai, eu vou achar, meu pai. Aí Abraão diz, eis-me aqui. Aí ele fala, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Porque era normal naquela época pegar um animal e fazer esse sacrifício. Aí Abraão diz assim para ele, Deus proverá. E ficou conhecida essa frase, né? Deus proverá. Sabia que o seu único filho seria morto ali naquele momento em amor a Deus. Na hora que ele se aproxima
para imolar o seu filho, o anjo do Senhor lhe bradou do céu. São as palavras exatas que a gente tirou do Antigo Testamento, e disse para ele: Abrão, Abrão. E ele disse: eis-me aqui. Aí o anjo disse assim para ele: não estendas a tua mão sobre o moço e não lhes faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Vejam a fidelidade dele, né? Ele entregar o filho dele por essa fé, por essa certeza em Deus. Então, todos esses trechos que serão trazidos aqui hoje, não é somente para nós ouvirmos e serem esquecidos. A gente precisa refletir. Vamos nos colocar na história. Como eu me colocaria numa situação dessa? Não é? A gente precisa sair daquela época, 4.000 anos, 3.000 anos atrás, e vamos trazer a história para cá, hoje, agora. Vou me colocar dentro da história. Então, ele levantou, tirou o filho, e ele ficou muito feliz. Que o que acontece? Ele viu atrás dele um carneiro. Aí o que ele faz? Ele pratica o ato com um animal, que também a gente sabe que não é o ideal mesmo, né? Muito bem. A partir daí, Abrão passa a se chamar Abraão. E Sarai, sua esposa, passa a se chamar Sara. E Abraão é conhecido como pai de uma multidão, pai de muitos. E ele até então ele não achava coerente o que Deus dizia que ele ia ser, ter uma descendência próspera. Isaac cresce, eu tenho que acelerar, né? Pois é. Isaac cresce, casa com Rebeca e tem gêmeos, Esaú e Jacó. Aí aquela história linda, porque o que acontece? Jacó, Esaú vende a sua primogenitura para Esaú, e ele passa a será o próximo patriarca. É interessantíssimo a gente acompanhar isso. E Jacó se casa com 4 mulheres, a Lia, a Raquel e 2 servas, a Zilpa e a Bila. Dessas 4 mulheres nascem 12 filhos, 12 meninos, que daí surgem as 12 tribos de Israel. Olha que maravilha, né? Deus muda o nome de Jacó para Israel. Para Israel. Muito bem. Todos os seus 12 filhos passam a constituir as 12 tribos de Israel. E ele também teve uma filha, a Diná, que vem ser filha dele com a Lia. Mas a esposa preferida de Jacó é a Raquel. Então, dentre esses filhos, o penúltimo foi José, filho de Raquel. E que Raquel morreu logo de parto. Quando deu à luz a Jacó, ela veio a falecer. Então, nós já passamos pelo patriarca Abraão, já passamos pelo Isaac e chegamos no Jacó, e agora nós vamos conhecer a história de José. A de José é belíssima, porque o que marca José é aquela parte, principalmente, que ele tem aquela capacidade dele interpretar os sonhos. Isso é rico, lindo, é muito lindo. Ele tinha vários irmãos, ele era o penúltimo filho, e o caçula se chamava Benjamim. E o seu pai, né, o Jacó, ou Israel, ele tinha uma afeição especial por ele, né? E por José, e os irmãos tinham ciúme, eles não gostavam, né? Eles tinham ciúme de ver aquela relação do pai com o irmão. E teve até uma passagem que ele faz uma túnica e coloca em José. Os irmãos ficaram muito enciumados e eles começam a planejar o que eu posso fazer para acabar com José. E um dia eles estavam no campo, e José fala para eles que tinha sonhado com eles.
conta o sonho. E José diz para eles que ele sonhou que eles estavam atando feixes de trigos, e o feixe de trigo de José se levantou e ficou em pé. E o feixe dos irmãos curvaram-se para ele. Os irmãos não gostaram disso. Como? Os nossos feixes iriam se curvar para José. E depois ele teve um outro sonho, que desta vez foi o sol e a lua e as 11 estrelas se curvavam diante de mim. Ele sempre usando essa expressão, se curvavam diante de mim. E os irmãos não gostaram, e o próprio pai, o Jacó, também achou aquilo muito abusivo de sua parte. Bom, certo dia Jacó pediu que José fosse encontrar seus irmãos no campo, onde eles tinham ido apacentar as ovelhas. José foi. Os irmãos viram de longe José se aproximar. Vocês estão viajando? Vocês estão imaginando o local? As ovelhas, aquela coisa linda, maravilhosa. Aí eles viram o irmão chegando. Olha, eu vou ler o diálogo entre os irmãos. Lá vem aquele moleque sonhador. É agora, temos a chance de matá-lo. Vamos jogá-lo em um poço e dizer ao pai que um animal o matou. Rúben tentou livrar José e falou. Rúben era um dos irmãos que não queria que matassem, né? Não vamos derramar sangue inocente. Joguem ele em um poço, mas não o toquem para ferir. Rúben fez essa proposta com a intenção de livrar-se do irmão, para que depois que o José fosse jogado no poço, os irmãos fossem embora, ele ia lá resgatar o irmão do poço. Essa era a ideia, né? Mas os irmãos concordaram e arrancaram aquela túnica que o pai, o Jacó, tinha feito para ele, que ele estava trajando nesse momento a túnica, tiraram a roupa de José e jogaram ele no poço, jogaram o irmão no poço. Rúben se afastando, um outro irmão, ele disse para o Judá: o que nós vamos ganhar se matarmos o nosso irmão? Afinal de contas, ele é nosso sangue. Vamos vendê-lo? E assim eles fizeram. José foi vendido, não é? E eles pegaram a túnica, eles imolaram um animal, sujaram a túnica toda de sangue e levaram para o pai, o Jacó, e mostraram a túnica. E o pai achou que o filho tivesse sido devorado por uma fera, que era muito normal naquela época acontecer. E Jacó ficou profundamente triste, muito triste com a ideia da morte do filho. Muito bem, José é levado para o Egito. Ele viajou com os ismaelitas. Ismaelitas, aquele povo que deu origem do filho de Abraão com Agar, com a escrava Ismael. Ele viajou com eles e chegou no Egito. Foi vendido como escravo para um dos oficiais de guerra, o Potifar. O Potifar gostou muito de José, o levou para sua casa, e Potifar tinha uma esposa, ela se interessou por José, e José não rendeu aos seus encantos, e ela, com raiva, inventou uma história caluniosa. Potifar acreditou e colocou José nas grades. Ele foi preso. Foi a sorte dele. Aí a gente para aqui um pouquinho. A gente pensa às vezes que algo de ruim está nos acontecendo, entre aspas, que nós estamos desamparados, esquecidos pelo Pai, e aquilo às vezes é a misericórdia do Pai atuando para que a gente possa dali perceber e tomarmos uma atitude e fazermos diferente para melhor. Então, por isso que a gente precisa estar atentos e ter a aceitação e a resignação que Kardec coloca também no Evangelho. Isso é muito importante. Por quê? Porque José, preso, ele fez amizade com todos, ele era uma pessoa extremamente simpática, amorosa, e ali ele conheceu duas pessoas que eram empregados do faraó, o cozinheiro e o padeiro, que estavam presos.
estavam presos. Chegou e eles vieram a saber que o José tinha a facilidade de interpretar sonhos. Até que chegou o momento que o cozinheiro e o padeiro foram libertos, voltaram a trabalhar para o faraó. E o José pede para eles o seguinte: não se esqueçam de mim aqui, falem de mim com o faraó, porque ele queria sair da prisão. O tempo passou, eles esqueceram de José, nada falaram, José continuou preso. Só que um dia o faraó veio ter um sonho, na realidade 2 sonhos. O primeiro, o das vacas gordas que foram devoradas pelas vacas magras, 7 vacas. E também ele veio ter o sonho das espigas bonitas, viçosas, que foram aniquiladas pelas ruins. E o faraó chamou várias pessoas, que pudessem traduzir aqueles sonhos. Ninguém conseguiu interpretá-los. O cozinheiro, tem um detalhe, na prisão, me lembrei, na prisão, José avisou ao padeiro que em 3 dias ele seria morto. José o avisou. E quando ele foi liberto e voltou a trabalhar com o faraó, 3 dias depois, ele teve uma atitude lá inadequada que o faraó mandou matá-lo. O padeiro morreu realmente, 3 dias após. Muito bem. Aí o cozinheiro lembrou de José e falou com o faraó sobre ele. O faraó pediu que o levasse até ele. E José, ouvindo os sonhos do faraó, o que ele fez? Ele fez a interpretação certa dos sonhos, O que ele fala para o faraó? Na verdade, os 2 sonhos são um só. As 7 vacas gordas são 7 anos de fartura, e as 7 espigas boas são 7 anos de fartura também. As 7 vacas magras e as 7 espigas ruins são 7 anos de fome. Se me permite, faraó, quero dar-lhe um conselho. Torne um homem responsável por armazenar comidas nos tempos de fartura. Assim que a fome vier, a comida servirá de estoque e a terra não ficará arrasada. E ele ainda aconselhou o faraó do que o faraó deveria fazer. As palavras de José foram tão agradáveis ao faraó que o faraó fez? Deu-lhe um anel de ouro e toda a autoridade sobre a terra do Egito. Ele passou a ser o governador do Egito. Fantástico, não é? Linda a história. Muito bem. José passou a ter um poder inimaginável. Ele decidia tudo. Ele decidia tudo. O faraó se considerava um deus, não havia ninguém acima dele, e abaixo do faraó, quem estava? José. Muito bem. O tempo passou, as previsões de José se cumpriram. Durante os 7 anos de fartura, José acumulou alimentos, guardou nos celeiros, então fez um grande estoque, que quando chegou os 7 anos de miséria, começou a faltar comida. Não só ali, como em outras regiões próximas, que chegou a afetar o lugar e a família de José, seu pai Jacó e os seus irmãos. Aqueles irmãos que o jogaram no poço, que simularam a sua morte. Muito bem. A fome atingiu, a família de José. Seu pai ficou sabendo que havia mantimento em fartura no Egito. Enviou então os seus filhos até lá para comprar suprimentos. Só que não enviou Benjamim, o caçula, porque ele tinha medo de também perder o Benjamim, Porque ele até sabia que essa trajetória toda era muito perigosa. As feras não devoraram o José. Ele não queria ter outro filho devorado. Que os filhos fossem lá, comprassem alimentos e retornassem.
E assim os 10 irmãos fizeram, aqueles mesmos irmãos que traíram o José. Muito bem. José, que vendia as porções de alimentos aos povos, logo que os irmãos se aproximaram, ele os reconheceram, né? E eles se dirigiram a José. Eles não reconheceram José, nenhum dos 10 irmãos, e se prostraram diante de José. Se curvaram diante de José. Nesse momento, José lembrou da interpretação do sonho, que eles iriam se curvar diante dele. Muito bem, o que José faz? Monta toda uma situação, né, para constranger os irmãos, envolve os irmãos numa situação muito grande, e ele obriga os irmãos a trazerem o Benjamim, porque eles começaram a falar: nós temos um pai, meu pai está com o nosso irmão, o caçula, o Benjamim. E então o José, ele arma uma trama que ele faz com que eles trouxesse Benjamim para eles, porque ele queria deixar toda essa família numa situação bem assim constrangedora pelo que eles fizeram com ele. Muito bem. Até que assim eles fizeram, trouxeram o Benjamim. José novamente armou um plano, arquitetou um plano, que o Benjamim foi acusado de ter roubado uma taça. E um dos irmãos falaram: não, ele não fez isso. Aí o José diz: ele vai ser meu escravo, porque ele roubou a taça. E um irmão se coloca: deixa eu ficar no lugar dele. Ele disse: não, se nós voltarmos para casa sem o Benjamim, meu pai morrerá chorando. Aí aquilo mexeu com José. Aí José, ele, enfim, é toda uma história envolvida, até que ele reflete em tudo aquilo e ele se mostra para os irmãos quem realmente ele era. Eu sou José, meu pai ainda está vivo. Então é uma cena lindíssima, porque eles se abraçam, choram e ficam ali todos juntos. E o que acontece? Eles vão e pegam o pai e trazem para o Egito. Quando o pai vê o filho, ele não acredita: meu filho vivo. Então o que o pai faz? Se curva diante do filho. A interpretação do sonho lá atrás de José. Muito bem. O José, ele consegue, junto ao faraó, de acolher toda a sua família, e eles ganham, né, terras e passam a ter uma vida muito confortável. Não só a sua família, como todos os descendentes. Todo aquele povo hebreu foi levado para o Egito para ter uma vida digna, sair daquela miséria que eles estavam tendo. Tá? Muito bem. E os anos se passaram. A família de Jacó habitou numa das melhores regiões do Egito, com a permissão do faraó. José, então, localizou todas as suas tribos, seus descendentes, e lá eles foram. Com o passar dos anos, o faraó morre José. Gente, porque isso aí vai passando de geração para geração, morrem os seus descendentes, toda aquela geração, e o povo judeu continua onde? No Egito. Continua lá. Num determinado momento, o atual faraó começou a ficar preocupado, porque ele começou a perceber que a população estava crescendo muito. Então eles estavam tendo um domínio muito grande. E ele começou a pensar: se eles resolverem ter alguma atitude contra nós, eles podem até nos vencer numa guerra. Então ele simula uma situação para forçar os egípcios a trabalho escravo, para ver se eles desistissem daquilo e fossem embora do Egito. Só que os egípcios continuaram lá. E nesse continuaram lá,
Aí eles foram se transformaram em escravos mesmos, começaram a trabalhar muito, começaram a construir tijolos, né, que a gente vê até no filme de Moisés, que é muito rico, passaram a ser chicoteados, maltratados, toda aquela situação. Muito bem. E o que o faraó resolve fazer? Ele chama as parteiras e falou, não, a gente tem que acabar com esse povo. E dá a seguinte ordem para as parteiras: quando vocês forem ajudar as mulheres israelitas nos seus partos, façam o seguinte: se nascer um menino, matem. Se for uma menina, deixem que viva. As parteiras não concordaram com essa decisão do faraó. Então, ele deu uma ordem a todo o povo: joguem no rio Nilo todos os meninos israelitas que nascerem, mas deixem todas as meninas vivas. Nessa época, ocorre o nascimento de quem? Moisés. Moisés nasceu, sua mãe mantém ele com ela durante 3 meses, e ela, com medo de seu filho ser jogado no rio, aquela passagem, né, que nós conhecemos da criação do junco, aquilo tudo, bota aquele neném lindo no rio, e a sua filha, a irmã dele, vai seguindo, e nesse momento a princesa, a filha do faraó, né, foi até o rio se banhar, e ela vê aquela cesta passando na moita entre os juncos, e mandou que uma de suas escravas pegassem. Ela ficou encantada com o bebê, mas aí ela ficou com muita peninha dele, e ela disse: é um menino israelita. E ela chama uma mulher israelita para amamentar a criança, só que a menina, irmã de Moisés, leva quem? A mãe. Então o que ela faz? Ela cria um acordo que a mãe, né, no caso, ela cuidaria de Moisés, do bebê, até uma certa idade, e depois ela daria Moisés para ela. E mais ou menos entre 10 e 12 anos, Moisés ficou com a família dele e depois foi levado para viver com a princesa. Muito bem. Que formação Moisés recebeu quando ele vai habitar na casa do faraó com a princesa? E ela dá o nome a Moisés de tirei da água, né? Que ela fala isso, botou o nome dele disso. Moisés estudou nas melhores escolas do Egito, aprendeu toda a ciência egípcia, conheceu os principais deuses da época de uma cultura pagã, teve à sua disposição toda a pompa que um príncipe poderia ter. Teve o conhecimento dentro do templo, foi o iniciado de Osíris, o conhecimento sobre o transcendente ele passou a conhecer e a dominar. Tudo aquilo que não era revelado à multidão, que era divulgado só entre um grupo, para a multidão ingênua não poderia ser falado, ele passou a ter esse conhecimento. Ele sabia da sua origem judia e que era adotado. Até que um dia ele vê um hebreu sendo maltratado, ele decide, matou o egípcio e foge, porque o faraó aí vai persegui-lo, e ele vai para uma outra situação, que é só para a gente pensar. Reparem que várias situações que acontecem no Antigo Testamento e no Novo Testamento tem um traço marcante. A passagem se dá próximo a um poço. Fantástico. Aí ele conhece a sua esposa. Muito bem. Então, a gente vai agilizar mesmo aqui, Gente, olha só. Até que ele faz o quê? Liberta o povo dele do Egito, não é isso? E houve toda aquela preparação para quê? Para a chegada da segunda revelação, Jesus. Que até então a gente está se reportando à primeira revelação, justiça. Aí vem Jesus, e o que Jesus faz?
O que Jesus faz? Ele veio destruir alguma lei? Não, muito pelo contrário. Ele veio o quê? Ele veio trazer a lei de uma maneira mais ampla e mais clara, mas os 10 mandamentos, que é aquele episódio no Monte Sinai, ele em momento nenhum, ele não destrói. Porque é a lei divina, é a lei de Deus. E temos no Evangelho a parte das leis morais, que a gente tem isso muito bem explicado. Muito bem. Jesus foi extremamente questionado. Eles tentavam pegar Jesus numa armadilha, né? Então tem até aquele momento que os fariseus, que até foi lido, quando pergunta qual é o grande mandamento da lei, que é um ensinamento riquíssimo. Ele diz: amará a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Então o resumo de todos os 10 mandamentos estarem: amar ao próximo como a si mesmo e a Deus acima de tudo. E hoje no nosso Prepara às 9 nós falamos muito sobre isso, né? Tem tudo a ver, né? E a gente sabe que uma das nossas maiores dificuldades ainda é amar o próximo. Não é isso? Mas a gente agora já começa a entender que eu desejo que não façam comigo, não faça com o outro aquilo que não quer que faça com você. Aí eu estou blindado. Mas eu devo já fazer diferente. Eu devo fazer com o próximo aquilo que eu quero que faça comigo. Tem toda a diferença. Então, a gente vai propor a todos hoje, através desse estudo do primeiro capítulo, não vim destruir a lei. Semana que vem o estudo continuará através de outro irmão querido que irá vir fazer o estudo, que a gente pense muito. Por que será que a gente está de novo voltando a estudar o Evangelho? Por que será que no dia 19 de novembro de 2013 o grupo GED começou a estudar o Evangelho exatamente no capítulo 1, não vim destruir as leis? Por que será? Então, que a gente possa amadurecer isso dentro de nós e lembrarmos das 3 revelações: a primeira de Moisés, a justiça; a segunda de Jesus, o amor; a terceira, que Jesus deixou todos nós avisados, que iria rogar a Deus para que enviasse o Consolador prometido, porque ele sabia das nossas dificuldades e que nós precisaríamos de novo ensinamento, no sentido de uma coisa mais madura, para que a gente possa refletir agora, sairmos, não estamos mais naquela infância espiritual. A gente precisa hoje entender as leis com uma outra visão. Então, que o amor possa imperar em todos os nossos corações. Que lembremos sim de Moisés, que lembremos de Jesus sempre, ainda mais agora que nós estamos chegando numa época que mexe com todo mundo, que é o Natal. Todos nós ficamos mais sensíveis. Por que será? Não é? Todos nós ficamos mais envolvidos com o nosso próximo. Que a gente possa pegar esses momentos e que a gente possa trazer para dentro de nós e que possamos refletir: Senhor, o que queres que eu faça? E que nós aqui hoje juntos, encarnados todos nós, desencarnados não temos a menor noção de quantos estão aqui, mas que possamos agradecer a Deus Pai de amor e bondade por tudo isso que nós temos em nossas mãos, essa riqueza do Antigo Testamento, do Novo Testamento, do Pentateuco kardeciano, que a gente
possa procurar entender esses ensinamentos. E agradecer, como a Grey iniciou, nós gostaríamos de encerrar. Agradecer profundamente a toda a direção do Santa Mônica Centro Educacional, a todos os amigos que nos ajudaram a aqui chegarmos, a todo o apoio que nós sempre tivemos do Centro Espírita Leon Denis, a todos os palestrantes que por aqui já passaram, a todos aqueles que vieram através dos seus seminários trazerem excelentes e necessárias reflexões, a todos os instrutores amigos que nós temos aqui, trazendo informações necessárias para a nossa transformação moral, vai depender de cada um, e que nós possamos continuar caminhando sem nenhuma pretensão, simplesmente a de estudar e a de divulgar a doutrina espírita e agradecer imensamente a espiritualidade pelo GED, Grupo Espírita Doutor Erma, que esse Espírito que nos ampara, que nos protege, que nos orienta todo o tempo, receba de nós, nesse momento, a nossa gratidão por tanto que Ele tem nos oferecido. Que Jesus permaneça em nossos corações.